Olá meninos e meninas, tudo bom? Vamos para mais uma aula, tá? O nosso próximo conteúdo é números quadrados perfeitos e raiz quadrada de números racionais. Essa aula eu vou dividir em duas partes, tá? Então aqui é a aula número 1 e depois a gente vai ter a aula número 2, tá? É o mesmo assunto, só que eu dividi em duas partes para não ficar tão extenso o vídeo. Então, números quadrados perfeitos. A gente vai chamar de quadrado perfeito todo número natural que é o resultado do quadrado de outro número, tá? Então, você vai ter um número e ele vai ser o resultado de um produto de dois números iguais, tá? Por exemplo, o 1 é um quadrado perfeito. Por quê? 1 ao quadrado, ou seja, 1 vezes 1 é 1. O 4 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque é 2 vezes 2, 2 ao quadrado. O 9 é um quadrado perfeito. Por quê? É 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. O 16 também é um quadrado perfeito, porque é 4 vezes 4. O 25 é 5 vezes 5. O 100 é quadrado perfeito, porque é 10 vezes 10. Tá? Então, observe o seguinte, que o quadrado perfeito é o resultado de um número elevado ao quadrado. Tá? Então, toda vez que eu faço um número vezes ele mesmo, ou seja, elevo um número ao quadrado, o resultado é um quadrado perfeito. Assim como 8 vezes 8 é 64. 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 7, 49. 81 é 9 vezes 9. Então, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100 são quadrados perfeitos, ok? Então, todo número elevado, o resultado de todo número elevado ao quadrado é um quadrado perfeito. Uma outra maneira de verificar se o número é quadrado perfeito é tentar fazer uma representação geométrica dele. Então, aqui, ó, peguei um quadradinho e coloquei um quadradinho, né, de mesma medida, 1 por 1, e aqui eu tenho 2 quadrados na horizontal, 2 na vertical. O total da minha área, 4 quadrados. Então, 4 é um quadrado perfeito. 3 quadrados na horizontal, 3 na vertical, eu vou ter 9 na área. Então, 9 é um quadrado perfeito. 4 na horizontal, 4 na vertical, eu vou ter 16 na área. Então, 16 é um quadrado perfeito. Eu poderia fazer isso para todos os outros, tá? Vou aumentando aqui, 5 na horizontal, 5 na vertical, 6 na horizontal, 6 na vertical e assim vai. E sair contando. Só que, putz, vai dar muito trabalho, então nós não fazemos dessa maneira, pelo fato de ser muito trabalhoso, ok? Então, a maneira mais simples, tá, e direta de você calcular, tá? Então, aqui, ó, essa é uma maneira trabalhosa. Então, a maneira mais tranquila, ou seja, menos trabalhosa de verificar se um número é quadrado perfeito ou não, é fazendo a decomposição em fatores primos, ou seja, é fazendo a fatoração. Então, aqui o exemplo, 144. Então, eu peguei o 144 e decompus em fatores primos. Dividi por 2, o resultado divide por 2, o resultado divide por 2, 18. Dividir por 2 deu 9. 9 é ímpar, vou dividir por 3 e dividir por 3. Ok? Então, está aqui a fatoração, a decomposição em fatores primos. Perceba o seguinte, ó, quantos fatores 2 apareceram? Apareceram 4. Então, eu tenho 2 elevado a 4. Quantos fatores 3 apareceram? Apareceram 2. Então, eu tenho 3 elevado a 2. Então, a decomposição ou a fatoração de 144 é 2 elevado a 4 e 3 elevado a 2. Tá? Agora, olha para o expoente. O expoente aqui ele é par. O expoente aqui também é par. Então, toda vez que você encontrar nos fatores expoentes pares, eu posso dividir esses expoentes por 2. Tá? Então, aqui eu vou dividir por 2, vou dividir por 2, então são expoentes pares. E toda vez que acontecer isso, eu vou dizer que o número é o quadrado perfeito. Tá? Então, na fatoração, apareceu expoente par e expoente par, esse número é um quadrado perfeito. Tranquilo? Vamos para o 450. Ó, 450 dividiu por 2, dividiu, ó, 225 é ímpar, vou dividir por 3, 75 também é ímpar, vou dividir por 3, deu 25. Vou dividir por 5 e vou dividir por 5. Olha a fatoração. A fatoração deu 2 elevado a 1, 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Opa, aqui está ok. Então, aqui é par, aqui é par. Mas olha o expoente do 2, é ímpar. Então, nesse caso aqui, eu não posso dividir por 2, porque o número ímpar ele não é divisível por 2.
Então, nesse caso, o 450 ele não é um quadrado perfeito, ok? Então, ó, por que ele não é quadrado perfeito? Porque na fatoração apareceu um expoente que é ímpar. Então, lembrando, para eu verificar se um número é quadrado perfeito ou não, se você não souber de cabeça, você faz a fatoração. Fez a fatoração, apareceu expoentes pares na fatoração, é quadrado perfeito. Apareceu expoentes ímpares na fatoração, não é quadrado perfeito. Beleza? E agora é só praticar. Então vocês vão fazer a fatoração de todos os exercícios, tá? Do A, B, C, D e assim vai, e vão verificar quais deles são quadrados perfeitos. Faz a fatoração e verifica naquela regrinha que vimos anteriormente. Aqui é um pouquinho para pensar. Qual é o menor número inteiro pelo qual devemos multiplicar 2 à quarta, 3 ao quadrado e 5 à terceira para que ele seja um quadrado perfeito? Opa, olha aqui, ó. Esse número aqui, ó, esse número é ímpar. Então, essa multiplicação vai me resultar no quadrado perfeito? Sim ou não? Não sei. Então, vocês vão verificar, olha pela regra e vão dizer qual número eu tenho que multiplicar para que ele seja um quadrado perfeito. E a ideia do número 3 é a mesma, tá? Pensa um pouquinho. Bom, meninos, terminei a primeira parte. Façam os exercícios e qualquer dúvida é só mandar lá na sala Google, ok? Bons estudos. Tchau!